Bem, amigos, vamos ao estudo da lição de terça-feira, a lição número 5, falando sobre a Torre de Babel e como as pessoas com um só idioma, eles reunidos resolveram afrontar a Deus, executando uma tarefa nada comum naquela época, fazer uma torre, uma cidade e uma torre para que eles pudessem fugir do próximo dilúvio. E além do mais, era um desejo de supremacia contra as pessoas que estavam em redor. Façamos uma torre e dominemos as pessoas que estão em redor. Depois do grande triunfo contra a Pérsia, em Salamina, o imperador Temístocles estava caminhando na praia com o seu grande general e ele disse ao seu general: está vendo essas joias trazidas pelas ondas? O despojo dos persas pode ficar para você. O que eu quero é apenas ser adorado como se fosse um deus, porque é isso que eu sou. Porque as conquistas que eu faço não é para um homem comum. As joias são para os mortais, mas eu quero a glória, eu quero o poder, a exaltação. Era isso que o povo de Babel queria quando se tornou um povo unânime em uma só língua. Por isso Deus disse: vamos descer, vamos ver o que o povo está fazendo. Porque o povo tem uma só língua, um só idioma. O desafio de ser como Deus é um desafio que veio do céu para a terra, através do anjo caído. Quando em Isaías 14, verso 14, está escrito: eu subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, exaltarei o meu trono. O desejo do povo de Babel era um desejo semelhante, ser semelhante a Deus. Façamos uma torre que toque a ponta dos céus. Pergunta 3. Lendo o princípio da história da Torre de Babel, por que todos estavam unidos em torno de um objetivo? Que objetivo era esse? Gênesis 11 diz assim: em toda a terra era uma só a língua e todos falavam uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles ali de onde estavam, acharam uma planície, o vale de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, vamos queimar os tijolos, vamos pegar o betume por argamassa e vamos erguer uma terra e uma cidade e uma torre que o topo dela toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que nunca sejamos esquecidos nem espalhados sobre a terra que nós estamos vivendo. Então, para a pergunta por que a Torre de Babel foi construída, qual o objetivo? A resposta é: as pessoas pretendiam levantar uma torre que chegasse aos céus para serem lembrados para sempre. Tinham o desejo de supremacia, de domínio sobre as outras pessoas. Eles queriam ser melhores do que Deus, tanto no céu como no Éden. E na Torre de Babel, o pensamento era querer ser semelhante a Deus, tocar o céu. Ellen White escreveu por inspiração que os descendentes de Noé, eles se revoltaram contra Deus por causa do dilúvio e se esqueceram da aliança do arco da promessa e resolveram fazer uma torre que desafiasse o próprio Deus. Queriam ser melhores do que Deus. História da Redenção, na página 72, Ellen White escreveu o seguinte: aqueles que agem como inimigos de Deus, ou que agiam como inimigos de Deus no tempo pós-dilúvio, eles arrazoavam entre si que estariam seguros apenas se eles fizessem uma torre que superasse a altura das águas do dilúvio. E por isso eles então resolveram se unir para desonrar a Deus através de uma construção desafiadora. Certa vez o poeta Dante Alighieri, conhecido por ter escrito uma obra chamada Divina Comédia Humana, Dante Alighieri tornou-se famoso em toda a Itália por causa dessa obra. E um dia Dante Alighieri, ele botou um manto preto e saiu pelas ruas de Florença, na Itália. Ele então, de meia-noite às 5 da manhã, viram ele com aquele manto preto, com o rosto coberto e gritando: procuro por paz, procuro por paz, procuro por paz. Por isso ele representou, quando perguntaram: por que você fez isso, Dante? Ele diz: eu estou representando o ser humano. O ser humano quer paz, o ser humano quer poder, o ser humano quer riqueza. Era isso que o povo
da Torre de Babel estava procurando. A unidade que essas pessoas tinham, os construtores de Babel tinham uma unidade que era a fala. E com isso, ao invés de eles seguirem a ordem divina, espalhai-vos pela terra, enchei a terra, eles resolveram se unir para que, através dessa união, pudessem afrontar a Deus e desobedecer aquilo que Deus havia dito sobre povoar a terra. Por isso, ao se unirem, eles estavam, assim, tendo Deus como inimigo, se afastaram de Deus e foram servir aos seus próprios ídolos. Ele mais escreveu que enquanto eles construíam a torre, na base da torre tinha muitos compartimentos que eram usados para a adoração dos seus ídolos pessoais. Ele mais escreveu ainda, em História da Redenção, na página 72, os descrentes consultaram entre si e decidiram separar-se dos fiéis filhos de Deus. Viajaram a uma certa distância e se afastaram dos que serviam a Deus. E ali escolheram essa vasta planície para habitar e levantar uma torre que alcançasse o céu. Essa torre levantada, Babel, depois foi chamada de Babilônia, foi onde Nabucodonosor, depois olhando a planície, resolveu levantar uma estátua, simbolizando a sua glória, o seu orgulho pessoal. Esse local, Babel, foi onde o profeta Daniel, ele profetizou sobre o tempo do fim e mostrando que Babilônia se tornaria arrogante. Como o apóstolo João no Apocalipse fala de Babilônia, a mãe das meretrizes, que iria desencaminhar todas as pessoas, porque o seu desejo era de ser semelhante a Deus, ficar no lugar de Deus e perseguir o povo de Deus. Então, Babilônia tem tudo a ver com Babel, o desejo de supremacia. O desejo de Lúcifer também está projetado tanto em Babel como em Babilônia. Deus abençoe. Possamos entender que temos que colocar nossa vida nas mãos de Deus. Ele vai nos dirigir de forma humilde, Ele vai nos exaltar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Possamos entender que o Senhor é o que comanda todas as coisas. O ser humano quer ser grande, quer ser orgulhoso, mas o do Senhor é que vem a exaltação. Ajuda-nos nessa terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha uma bênção no seu coração, tá? Estou um pouquinho afônico hoje, falei muito no domingo à noite e tomei uma água que me ofereceram na igreja, acabei ficando um pouquinho afônico, mas tudo bem. O importante é comunicar a lição, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. Amém.